Depois de muita luta e diversos tratamentos, hoje pode-se dizer que a autônoma Flávia Benedetti Frazão conseguiu vencer o câncer de mama. Ela conta que quando percebeu os primeiros sinais, demorou um pouco para buscar ajuda médica. Um dia, passando creme no corpo, eu senti que tinha algo estranho e, infelizmente, não fui procurar ajuda. Achei que era uma coisa, só mais um nódulo no seio, que não era nada demais, né? E realmente deixei passar e foi crescendo. Aí, quando ele já estava bem maior, que eu me assustei um dia e fui procurar ajuda. Coincidentemente, era nessa época de outubro mesmo. Quando eu comecei, eu já tinha visto o nódulo, foi antes de outubro, mas em outubro eu acho que de tanto eu ir escutando falar, e aí eu fui ver, e aí eu vi que tinha aumentado bastante o tamanho, de uma maneira considerável, né? Então foi quando eu resolvi procurar realmente um médico. Flávia fala que a fé, a ciência e o apoio da família foram fundamentais, principalmente nos piores momentos durante o tratamento. Foi difícil, foi bem difícil. Cada mês eu passava de um jeito, um mês estava ruim, no outro estava pior, no outro estava bem. E assim, na época eu tomava o medicamento. No primeiro dia eu não sentia nada, ficava bem, e depois, no segundo dia, depois do almoço, eu já começava a sentir mal. Então, assim, era uma semana muito ruim, deitada, prostrada mesmo na cama, sem vontade de fazer nada, sem forças para querer fazer alguma coisa. E na segunda semana a gente já começava a melhorar, e na terceira eu já estava bem. E aí a gente fazia de novo. A mãe de Flávia hoje está aliviada com o sucesso do tratamento da filha, mas conta que não foi nada fácil. A questão do cabelo, que foi a primeira fase mais difícil delas. Porque a mulher não aceita. E eu falava para ela, corta todo o cabelo, que vai ser menos difícil o sofrimento. Aí ela cortou, raspou a cabeça, e eu falei para ela, Deus vai te dar um cabelo muito mais bonito que o que você tinha. E como deu, todo mundo apoiou, todo mundo rezou, todos da família. E foi difícil também com os netos, que ainda eram pequenininhos, a mostrar a eles que esse sofrimento, muita gente passa por ele, mas que Deus é maior do que tudo isso, e que Deus curou a minha filha. A campanha Outubro Rosa, realizada em todo o mundo, nasceu para lembrar as pessoas sobre a importância do autoexame e da mamografia para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Quando isso acontece, a chance de cura é maior. O diagnóstico precoce ele é fundamental no que tange a questão. Primeiro, o índice de cura, né? Quanto mais precoce o diagnóstico, maior o índice de cura, e felizmente atingimos altos índices de cura. E aí vem a preocupação em segundo plano, mas que hoje é muito importante, que é a qualidade de vida que a pessoa tem depois de passar pelo tratamento. Então, essa é a segunda questão muito importante, né? Quanto mais precoce é diagnosticada a doença, menos agressivo o tratamento e, é claro, menos sequelas, né, deixa o tratamento e melhora a qualidade de vida a pessoa tem após o tratamento, ao ponto que a grande parte das mulheres, elas têm uma vida normal, depois que elas passam pelo diagnóstico da doença e o tratamento da doença. Elas têm uma vida como qualquer outra pessoa, estão aí trabalhando, circulando normalmente na rua, em que ninguém percebe que elas tiveram que passar por esse momento difícil do tratamento do câncer de mama. O câncer de mama é o de maior incidência em mulheres e a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. A mortalidade ela é alta se for analisar em números absolutos, mas se for analisar em números relativos, ela é um dos cânceres de menor mortalidade. Então, no Brasil, por exemplo, segundo dados do INCA, no ano de 2020 ocorreram 66 mil casos de câncer de mama.
E a estatística em relação à mortalidade, ela é de 2019, mas muito próxima, né? Em que ocorreram 18 mil mortes, né? Então, se a gente for analisar friamente, claro que o cálculo não é exatamente esse, né? Mas vai dar aí menos de 30%. Né, de mortalidade pela doença. Ao passo que no âmbito mundial, né, existe uma estatística mundial, este ano até foi muito chamativo, né, porque foi o ano em que o câncer de mama, que se a gente considerar que acomete basicamente um sexo só, né, 99% dos casos são em mulheres, ele ultrapassou em números o câncer de pulmão, que acomete um pouco mais os homens, mas é um pouco mais semelhante entre os dois sexos, né? Ultrapassando 2.200.000 casos ao ano, né, de câncer de mama. A mamografia na prevenção do câncer de mama tem a função principal de detectar a doença ainda em fase inicial, para que seja possível iniciar o tratamento logo em seguida. A gente percebe no Outubro Rosa, né, uma força muito grande dos órgãos governamentais e até não governamentais, né, com campanhas, né, de realização de mamografia, porque realmente é o exame em que se diagnostica a doença na fase subclínica. E até os procedimentos que são feitos, né, são todos guiados por ultrassom ou pela mamografia, porque você não consegue palpar a lesão. Tamanho pequeno, né, que as lesões têm nessa fase, né? É um tratamento muito simples, né? A cirurgia dura cerca de 1 hora, a pessoa tem alta no mesmo dia, né? Muitas vezes não precisa de quimioterapia e, conforme eu falei, índices de cura que podem superar até os 90%.